Saudações pessoal, gestão de eventos esportivos. Hoje eu vou contar um pouquinho da história dos eventos esportivos. Sempre quando eu falo alguma coisa, né, eu sempre quero colocar uma história no meio do caminho. Eu adoro história e eu acho que entender a história significa ter uma visão para frente do que aconteceu antes e o que a gente pode mudar. Se de lá até aqui teve várias e várias mudanças, daqui para frente podem ter inúmeras outras, tá certo? Vamos falar um pouquinho. Deixa eu passar aqui para o nosso PowerPoint. Tá dando para ver tudo direitinho. Na verdade, mais ou menos, né? Deixa eu até. Eu vou mexer nessa tela aqui, tá? Eu não vou parar o curso, não. Isso, vou colocar ela na posição mais certinha para vocês verem. Que eu acho que não atrapalha em nada, certo? Então, pessoal, estamos aqui com alguns exemplos históricos de eventos esportivos. E aí acho que o primeiro lugar que a gente tem que ver é no canto direito oposto a mim, né, no alto à direita, a primeira representação de o que seria um evento esportivo. A comemoração de caçadas. Nós estamos falando de período paleolítico ainda. Nós estamos falando de um ser humano que ainda é caçador-coletor. Então lá na história, muitos anos atrás. Você tinha caçada e você tinha. Já é comprovado que se existia uma comemoração de caçadas. Todo esse processo da caçada até a comemoração de caçadas, nós podemos considerar sim um evento esportivo como um todo, ok? Então isso já está dentro da nossa história há muito tempo atrás. Mas um evento de maior destaque, aquele que é mais representativo na estrutura de gestão esportiva, por isso que a gente estuda ele tanto, são as Olimpíadas. São as Olimpíadas e elas datam do ano de 776 a.C. Nós sabemos bastante sobre esse período, né? As Olimpíadas são da Grécia, a origem dela é da Grécia. E o que acontecia nas Olimpíadas? Qual que é a origem olímpica? Se parava, existia o que a gente chama, até hoje existe, tá? No conceito moderno das Olimpíadas modernas, também existe o que a gente chama de paz olímpica. A paz olímpica é um conceito fundamental da criação das Olimpíadas, né? As cidades-estados, elas paravam de guerrear umas com as outras e elas mandavam os seus principais guerreiros, os seus principais especialistas para provas que envolviam normalmente atletismo, que envolviam lutas, né? Que envolviam arco e flecha, natação, né? Então, assim, as Olimpíadas elas tinham exatamente essa característica. E se avaliava ali quem que era o melhor. Você tinha um momento de chegar à conclusão de qual país tinha, qual cidade-estado, no caso, tinha uma predominância sobre a outra sem ter que matar pessoas. Esse é o conceito básico das Olimpíadas, ok? E as Olimpíadas, gente, a gente está falando de um evento. Pra vocês terem uma ideia, esse estádio da foto maior, obviamente aquele já está reformado e ele foi utilizado inclusive nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, né? Mas na época que ele foi construído com capacidade para 50 mil pessoas. 50 mil pessoas para poder assistirem às competições que aconteciam ali, ok? Tinham competições de corrida, tinham competições com cavalo, tá? Claro que ele era de madeira, mas já nos anos 300 a.C., ele já foi transformado num estádio todo de mármore. Imaginem uma doideira dessa, né? Obviamente, lá no período onde a Grécia foi dominada pelo Império Romano, quando chegou mais ou menos lá nos anos 300 depois de Cristo, quando o Império Romano se tornou oficialmente um império cristão, as Olimpíadas foram proibidas de acontecer. E só foram retornar lá no final do século XIX, né? Lá em 1890, alguma coisa nessa direção. Ela foi proibida de acontecer porque a gente sabe que as Olimpíadas também, além de ser um evento
de paz, um evento esportivo, de congregação entre os povos, ela tinha uma característica de homenagem aos deuses gregos, né? Até aos deuses que os romanos absorveram da cultura grega, né? Júpiter, por exemplo, é Zeus, né? É o mesmo Zeus. Marte é Hades, né? Então, assim, então é uma homenagem a esses deuses, de alguma forma, as Olimpíadas. Agora, pensem bem, as Olimpíadas começaram em 776 a.C. e terminaram mais ou menos por volta do ano 300 depois de Cristo. São muitos anos de história. Muitos anos. Muito mais do que as Olimpíadas modernas, por exemplo. Então já era um evento de grande porte, um evento que tem características que, se você, quando nós formos avaliá-las no decorrer do tempo, tem características sim com a teoria de gestão esportiva, de eventos esportivos que nós vamos falar, tá? Por fim, eu quero dizer também sobre os gladiadores. Aí tá uma fotinha do filme Gladiador, né? Do filme do Russell Crowe. Filme excelente, inclusive. Mas o filme do Russell Crowe, assim como a própria indústria de Hollywood, ela relata os gladiadores como se basicamente 100% dos gladiadores fossem escravos e que eles lutavam direto e que era uma coisa muito sofrida, muito dolorosa para quem eram os gladiadores. E isso não é uma realidade, tá? Uma gigantesca parte dos gladiadores não eram escravos. Claro que existiam alguns momentos que eles eram. E a gente pode reparar aqui, por exemplo, que a era dos gladiadores começou em 330 a.C. E vai até mais ou menos os anos 300 também depois de Cristo, né? Tem até mais depois, tá? Ela só vai realmente decair após a queda do Império Romano mesmo, que são muitos anos depois, né? Mas veja bem, nesse período todo, hoje os relatos oficiais, por exemplo, o Spartacus, esse cara, especificamente esse cara, era um escravo. Então, por isso que muita gente reflete a história dos gladiadores como se eles fossem escravos, etc, etc. Mas não é verdade. Hoje se tem uma ideia muito clara de que os gladiadores eram grandes atletas. Eles eram grandes atletas. Eles não é toda batalha entre gladiadores que um deles morria, porque eles eram artigos de luxo. Eles eram realmente ídolos de uma população. E o conceito do pão e circo do Império Romano era muito importante. Então você dava ao povo. O circo os gladiadores eram o maior evento da atração, né, que distraía o povo, distraía a mente do povo. E o pão é a alimentação. A pessoa ficava com a barriguinha cheia e com a cabeça intertida. Enquanto isso, eles continuavam trabalhando e gerando riquezas para Roma. Então, obviamente, se você entender isso aí, e eu acho que é muito simples de entender isso aí, você vai compreender também que não era interessante para eles ficarem matando esses caras que intertiam o povo, que tinham um papel tão importante dentro dessa estrutura de poder. Então aí a gente já quebra um pouco esse mito. Hoje historiadores já sabem que um bom gladiador, que recebia um bom salário, ele muitas vezes entrava na arena entre 2 e 4 vezes ao ano. Ao ano. Então, não tem condição, né, da gente imaginar que esse cara era um escravo e que ele era maltratado. Para esses caras terem essas proezas físicas, eles precisavam treinar. Eles precisavam treinar para fazer as coisas que eles faziam. Não pegavam um qualquer e jogava lá e um animal matava ele rapidamente, ou então jogava um qualquer, ficava fazendo uma luta feia que os próprios caras olhavam e falavam, pô, eu luto melhor que aquele cara, né? Não é assim. O ser humano, e aí a gente já vai entender a questão do fascínio nosso pelo esporte, é que o ser humano, ele quer ver o que às vezes ele nem acredita que pode ser feito. Ele quer ver o extraordinário. A nossa fixação, nosso fascínio pelo esporte está muito relacionado com isso. Está muito relacionado com isso, né?
Então nós mesmos no judô, o que nós queremos ver quando nós assistimos judô? Nós queremos ver o ippon, aquela técnica perfeita e falar, cara, como que aquele cara fez essa técnica? Tentar entender aquilo. Tentar às vezes replicar. É isso que a gente faz. Então, esses gladiadores que muitas vezes a estrutura do Coliseu, que recebia muitas vezes até 80 mil pessoas, eu já tive a chance até de estar no Coliseu, é uma estrutura, parece um estádio de futebol, tá? Em muitos aspectos. Ela é um negócio assustador de gigante. E pensar que aquilo foi construído nos anos, acho que é 100 antes de Cristo, se eu não me engano, tá? 150 mais ou menos antes de Cristo. Pensem bem numa estrutura dessa construída naquele tempo. Uma parte boa dela em mármore, né? Que foi até saqueado depois. Alguns relatos dizem, e aí aqui são relatos históricos que ainda falta um pouco de comprovação, mas alguns relatos dizem até que o Coliseu tinha uma estrutura que entrava água nele para simular combates marinhos, pessoas num barco contra o outro. Olha que loucura do que a gente está falando. Desse mecanismo arquitetônico tão bem trabalhado e pensado para o quê? Para gerar um grande evento esportivo. Um grande entretenimento. Um momento onde todas aquelas pessoas paravam o que elas estavam fazendo. Vamos pensar nas Olimpíadas, vamos juntar isso aqui com os gladiadores e vamos entender. As pessoas paravam de falar de tudo, paravam de falar se elas estavam com fome, se o governo tinha problemas, elas paravam de falar daquilo e elas se intertiam com aquele momento. Evento esportivo tem que ter um pouco desse fascínio, desse momento mágico. Isso faz muita parte do que nós estamos falando, pessoal. E aqui vou mais uma vez dividir a nossa aula para falar na próxima aula dos eventos, da história dos eventos esportivos nacionais. Tá certo? Forte abraço, até a próxima.